Penso que a gente vive um tempo onde há uma pressão desse mundo, há uma pressão desse século para nos preocupar e nos afligir com uma coisa chamada futuro. Não é isso? Eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes a igreja parece que ela acaba caindo em algumas armadilhas. Porque eu vejo a igreja, principalmente nesse tempo de política, né, todo esse, não vou nem falar disso, mas
Os irmãos estão orando, preocupados com o futuro. Mas eu queria te ajudar a ampliar um pouquinho, irmãos, a nossa visão. Porque nós não vivemos e nem trabalhamos e nem nos movemos numa perspectiva de futuro. Mas nós nos movemos numa perspectiva do eterno. É diferente. O futuro faz parte da eternidade, mas se a gente olha só para o futuro, a gente limita a eternidade. A perspectiva que Deus tem para nós é sobre o eterno. É sobre o eterno. E isso não tem a ver só com o que tem pela frente, mas tem a ver com aquilo que vem de trás, porque a Bíblia nos diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, para estarmos aonde? Como? Diante dEle, santos e irrepreensíveis em amor. Então, a perspectiva de Deus, irmãos, é do eterno, é de coisas eternas. Eu queria lembrar você, irmãos, que nós estamos sendo preparados para algo muito grandioso, muito maravilhoso, muito poderoso, muito especial, muito glorioso. E é importante a gente ter a consciência, por exemplo, que essa carne, ela não vai herdar o reino. Por isso a palavra nos diz que tudo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E tudo aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Ou seja, a eternidade será plena em nós, a semente está em nós, mas nós vamos provar do fruto pleno. Amém? E é muito ruim a gente não ter essa consciência. E quando a gente perde essa consciência, a gente fica vivendo aqui como o mundo, que acha que a vida é igual uma rua sem saída, ou uma estrada sem saída, que quando chega no fim, acabou. Irmãos, isso é o maior engano. Nós temos uma esperança não futura, mas eterna. A nossa esperança, irmãos, é eterna. Ela é eterna. Então, a gente não deve ficar com o nosso coração afligido. A gente precisa entender por que Paulo fala, por exemplo, que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Porque a comida e a bebida, elas estão relacionadas com a noção de hoje e no máximo do futuro. Mas o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Mas o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que a Bíblia nos fala sobre o tempo que antecede a volta de Jesus e qual deve ser a nossa condição e o nosso posicionamento nesse tempo, irmãos. Porque parece que tem gente que, quando as coisas começam a acontecer, parece que foi pego de surpresa, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Cara, você não lê a Bíblia? O que está escrito? O que a Bíblia fala? A Bíblia diz que o dia do Senhor vai ser como, que Jesus vai vir como, vai ser como um ladrão. Entendeu? Só que é o seguinte, aí todo mundo fica preocupado, ai que medo. Essa expressão como ladrão não é para nós, irmão, deixa eu te explicar direito, não é para nós. Nós estamos como aquelas virgens prudentes. Amém? Nós estamos nos preparando. Então, essa perspectiva do ladrão é para quem está distraído, é para quem vive com a cabeça em outras coisas. Aí vai ser surpreendido. Mas nós temos uma perspectiva e temos uma semente, como o Du falou aqui, o Evangelho nos alcançou. Então, essa boa notícia é uma boa notícia, inclusive, a gente vai ver uma expressão
uma qualificação do Evangelho, que a gente ouve falar, né, que para mim o Evangelho é um só, não é vários Evangelhos, mas as marcas desse Evangelho, as características desse Evangelho é o quê? É o Evangelho do reino de Deus, é o Evangelho que fala da graça, mas também é o Evangelho eterno. A Bíblia fala sobre o Evangelho eterno. E eu quero aqui chamar você para ler a Bíblia comigo e a gente conversar um pouquinho sobre como tem que ser a nossa condição. E eu queria te dar um panorama desses últimos dias. Está lá no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 25. Lucas 21, 25. Quero bater um papo com vocês aqui. Todo mundo achou, irmãos? Amém? Amém mesmo? Então vamos lá. Vou ler do 25 até o 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem, repita comigo, ao começarem, mais forte, ao começarem, estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A gente está diante, irmão, de uma porção das Escrituras que é chamada escatológica, né, que fala sobre a questão dos tempos do fim. E isso aqui tudo, irmãos, é verdade, vai acontecer. Sim ou não? E já está acontecendo algumas coisas. Eu tenho o entendimento de que, no mínimo, nós já estamos vivendo o princípio das dores. Né? Não tem negócio de selo, essas coisas ainda não, eu acho. Né? Como o Edmilson falou, né, eu me lembro que me marcou muito. Quando começou a pandemia, o Edmilson falou assim, gente, esse negócio de pandemia já é a grande tribulação, né? O Edmilson falou, cara, pandemia, meu irmão, é um piquenique perto da grande tribulação, entendeu? De fato, a Bíblia ela vai deixar claro, irmãos, que os últimos dias eles são tempos difíceis. E esse texto ele fala para nós de uma situação onde tudo vai ser abalado. Ou quase tudo vai ser abalado. Por que eu digo quase tudo? Porque só vai permanecer aquilo que não pode ser abalado. E se você olha, por exemplo, a palavra dos profetas, se você vê, por exemplo, o profeta Joel, o profeta Ageu, eles falam de um assunto que está envolvendo o tempo deles, mas aquela palavra é também uma profecia para o tempo do fim. Você vê o profeta Ageu falando lá no primeiro capítulo, ou melhor, no segundo capítulo, ali nos primeiros versículos, ele vai dizer, eu ainda vi mais uma vez tudo sendo abalado.
as coisas sendo abaladas, a terra, as catástrofes naturais, tudo sendo abalado, as nações gemendo. E aí você vai ver, por exemplo, lá no Novo Testamento, o livro de Hebreus, confirmando a palavra dos profetas. Hebreus capítulo 12, vai dizer, por exemplo, que tudo que pudesse ser abalado, vai ser abalado para que permaneça somente aquilo que é inabalável. Então, tudo que é palha, tudo que é feno, tudo que não se aproveita, tudo que é efêmero, vai se dissolver, vai se dissipar, para que fique somente aquilo que é inabalável. Então, irmãos, todo embrulho bonito, todo pacote bonito, todo marketing, tudo isso daí, irmãos, isso tudo passa. Mas vai permanecer somente aquilo que é inabalável. Inabalável. E você vai ver o profeta Ageu, quando ele fala sobre isso, quando ele fala, por exemplo, que vai ser um abalo nas nações, ele segue também trazendo uma palavra de esperança. Ele segue dizendo, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. A última casa somos nós, a igreja do Senhor que está sendo edificada, a noiva do Cordeiro. O profeta Joel também vai dizer que haverá, terremoto, um monte de coisa, mas ele fala que o Senhor estará com o seu povo durante o tempo dos abalos. A gente precisa ter essa consciência. E esse texto que eu li com vocês, irmãos, eu tenho assim, e esses dias ficou muito forte no meu coração. Muito forte. Eu não preparei uma palavra para vir aqui falar com vocês, irmãos. Eu não fiz como é que chama? Um esboço para eu trazer aqui uma pregação. Não, irmãos, eu estou falando daquilo que eu creio que Deus, primeiro, está falando comigo, mas também quer falar com a igreja. Onde eu tocar, eu vou falar. Porque é uma palavra para nós, para esse tempo. E se a gente não presta atenção nisso, a gente pode passar por maus bocados. Porque o texto que eu li, ele está dizendo o seguinte, as pessoas vão ficar perplexas, mas para mim é muito claro, irmãos, para mim é muito claro que esse texto de Lucas, ele apresenta dois tipos de pessoas. Ele evidencia dois tipos de pessoa. Ele fala de uns que, por causa da expectativa e da angústia das nações, vai desmaiar, por causa da perplexidade. Alguns vão desmaiar, mas Jesus fala e anima, e incentiva, e fala assim, mas quando essas coisas começarem a acontecer, ele está falando para quem? Para os seus discípulos. Ele falou assim, vocês têm que exultar, levanta sua cabeça, fica de pé, porque a sua redenção se aproxima. Amém? A sua redenção, ela se aproxima. Então, são dois tipos de pessoas. Aquele que vai desmaiar e aqueles que vão ficar de pé, que vão ficar firmes. Você vê, por exemplo, uma outra profecia muito interessante no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que fala que nos últimos dias o inimigo, a palavra é magoaria os servos do Altíssimo. É nessa profecia que ele fala que vai mudar os tempos, tal. Talvez é aquele período que antecede um pouquinho a questão da tribulação. Eu não sou um cara muito profundo nisso, mas não importa, no mínimo, eu já vejo assim sinais, presságios, indícios de que isso é uma realidade. E quando o profeta fala que ele magoaria os servos do Altíssimo, a palavra magoar não é fazer você ficar ressentido.
A palavra magoar não tem o sentido de deixar as pessoas, como é que fala, irada, ou magoado, né? Ressentido, né? Chateado. Não, não é isso não. Essa palavra magoar, sabe o que ela quer dizer? É embotar, é trazer uma apatia, é fazer com que o sentido das pessoas seja embotado, é fazer com que a própria palavra e profecia de outro profeta vá se cumprindo, muitos chamando mal de bem e o bem de mal. Isso é esse embotamento, isso é esse magoar os servos do Altíssimo. Ou seja, muitos vão ficar embotados, enredados por conta de todo o pensamento que envolve o século. Um problema que a igreja, ela sempre sofreu durante toda a sua história. Irmãos, se você for estudar, por exemplo, a história da igreja, e você for estudar a história que acontece naquele período, você vai ver que muitas vezes a igreja ela se perdeu, porque ela sofreu uma influência do pensamento daquele momento. Presta atenção nisso. A igreja, todas as vezes que ela se desvia, ou que ela entra por um caminho de heresia, ou que ela entra por um caminho de esfriamento ou de corrupção, é porque ela está sendo, infelizmente, influenciada pelo pensamento à sua volta. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus nunca ficou calado, Deus sempre teve voz, Deus sempre teve os seus profetas, Deus sempre teve os seus vasos para se levantar e trazer uma palavra de ajuste, de correção, para alinhar o povo e falar: não é assim, volta para cá, alinhe o caminho, porque é para lá que nós estamos indo, e assim nós cremos que é até hoje. Assim a gente crê que é até os dias de hoje. Então, nós precisamos estar atentos, irmãos, que a marca desse tempo é essa. São dias difíceis, são dias de embotamento, dias que você vê, irmãos, às vezes começa a falar coisa que eu falo: meu Deus do céu, da onde que tirou isso? Da onde que saiu isso, meu Deus do céu? Chamando bem de mal e mal de bem, tratando assuntos bíblicos que são simples e claros, de uma forma enganosa. Você sabe que tem uma coisa, irmãos, que a Bíblia nos ensina. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, com o livro de Levítico. Quem já teve dificuldade? Levanta a mão. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou? É difícil até de ler. Porque vai falar, a Martinha estava contando ali, repartindo com a gente de manhã, agora, da questão da pele, porque se a pele acontecer isso, tal. Eu falei: meu Deus, é uns detalhes. Mas, irmãos, aquilo é mais profundo do que a gente imagina. Sabe por quê? Que é a palavra de Deus. E é para nós. E o livro de Levítico tinha uma lei muito interessante. O livro de Levítico tinha uma lei que falava assim, que era proibido misturar as sementes. Quem se lembra dessa lei? Era proibido misturar a veste. E era proibido misturar a cruza dos animais. Quem se lembra disso? Era uma proibição. E eu lembro que eu parei nesse texto, fiquei encafifado, mas por que não pode? Aí você vê que a palavra de Deus ela é muito contextualizada. Ela é muito contextualizada, porque essa cruza, essa mistura da semente, ela vai produzir uma semente híbrida. E essa semente híbrida, ela não se reproduz. Então, toda mistura vai produzir uma igreja estéril. Está me entendendo?
vai produzir uma igreja estéril que não se reproduz. Se você pegar um burro e cruzar ele com a égua, vai dar uma mula. É isso ou não é? É isso, irmão? A mula é estéril, é um bicho forte, não é? Pensa num bicho forte. A mula é forte, né? A mula é forte, mas não se reproduz. E o meu maior cuidado com isso é que, por exemplo, o Brasil, ele exporta, por exemplo, as melhores mangas. Você sabia disso? Só que essa manga não se reproduz, ela é saborosa, ela é bonita, vistosa, gostosa, tudo, mas aquele fruto, ele é estéril. Ele não se reproduz. E quando a gente vive distraído, irmãos, a gente pode permitir que alguma coisa venha corromper aquela semente que está dentro de nós. A gente permite que alguma coisa vá se corrompendo dentro de nós. E aí é aonde, na hora da dificuldade, a gente pode se perder. Porque tudo que é palha, tudo que não edifica, vai ser abalado. Vai ser abalado. E isso está no geral. Às vezes, irmãos, eu escuto irmãos cantando música que é bonita, tem uma poesia maravilhosa, mas está errado. Não é bíblico. Não é bíblico, não é puro. Está carregado de poesia, está carregado de... Posso dar um exemplo? Quem já ouviu aquela música? Ninguém explica Deus. Já ouviu? É música linda, você até chora. Mas, no ponto de vista da pleno conhecimento de Deus, é verdade. Está assim. Mas, irmãos, não seria mais bonito eles cantar assim que a Bíblia explica Deus? Sim ou não? Porque a Bíblia, ela explica Deus. Ela revela Deus. Ela aponta para Deus. Jesus disse: vocês leem as Escrituras porque vocês julgam nela ter o quê? A vida eterna. Mas elas apontam para quem? Para mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida? Ou seja, a Bíblia revela o Senhor. Então, eu acho que o chamado para nós nesse tempo, irmãos, é um chamado para... Como é que é aquele estado que a pessoa não, tem que ficar para não ficar bêbado? Sobriedade. Sobriedade. Você daria o teu salário para um bêbado tomar conta? Hã? Você daria o teu filho para um bêbado cuidar? Meia hora. O tempo de você ir no banheiro, você deixaria? Hã? Ele tá chapado, ele não consegue nem ficar de pé. Você daria? Por quê? Porque ele não tem sobriedade. Ele não tem sobriedade. Aí, a gente vê, às vezes, no meio da igreja, um monte de gente que não está bêbado de álcool, de cachaça, essas coisas, mas está bêbado de um monte de outra coisa, entendeu? Está embriagado com um monte de outra coisa. Não tem sobriedade. E, às vezes, entra por caminhos ruins. E a palavra, ela nos orienta o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer, ele diz assim: exultai. Diga comigo, exultai. E erguei a vossa cabeça. De novo, exultai. E erguei a vossa cabeça.
Você sabe que um dia Jesus falou essa mesma palavra, exultai, quando ele falou assim, ó, bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Só que eu descobri que a palavra exultai, quando Jesus fala sobre a perseguição, não é a mesma palavra exultai quando ele dá essa recomendação aqui. Para nós é a mesma, no português é a mesma, mas lá na língua original é diferente. Exultai, na questão da perseguição, se alegra. É aquilo que os apóstolos lá atrás, eles tomaram a surra por causa do Evangelho. E o que aconteceu com eles? Eles saíram de que jeito? Feliz, alegre. Puxa Deus, que alegria. Só pode ser coisa de um homem e uma mulher de Deus. Falou, meu Deus, que alegria. Eu estou feliz. Por quê? Cara, porque eu apanhei por causa de Jesus. Essa é a marca de alguém que precisa se preparar, porque pode acontecer. O que você vai fazer? Vai se alegrar ou vai desmaiar? Né? Mas aqui, quando ele fala exultai e erguei a vossa cabeça, é outra palavra. E a palavra aqui é assim: fica de pé. Fica de pé, se posiciona e levanta a cabeça, porque a sua redenção se aproxima. Fica de pé. Fica de pé e se aproxima, porque e olha para o alto, porque a sua redenção se aproxima. Ou as pessoas vão desmaiar, ou elas vão ficar de pé, atentas, olhando para o alvo. Sabe uma percepção que eu tenho, irmãos, do tempo do fim? Porque a Bíblia, ela fala de dois aspectos. Ela fala sobre os dias maus, fala sobre tribulação, sobre perseguição, sobre angústia, sobre sofrimento, sobre tudo isso. Mas a Bíblia também fala, nos últimos dias, sobre uma outra marca, que é o quê? Um derramamento do Espírito. Uma ação poderosa de Deus sobre o teu povo, a fim de capacitá-los a viver nesse tempo, mas também capacitá-los a serem testemunhas. Amém? A serem testemunhas. E ser testemunha, irmãos, é ser... Lembra quando Jesus falou assim, você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas? Ser testemunha ali, a palavra é mártir. Mas eu descobri um sentido nessa palavra ser testemunha, que não é só você falar de alguém. Ele não está falando assim, você vai dar testemunho de alguém. Eu posso vir aqui e dar um testemunho de alguém. Mas ele fala assim, ó, vocês vão ser minhas testemunhas. Ser testemunhas de Jesus, sabe o que é? É manifestar Jesus. É isso. Você vai me manifestar. Você vai manifestar quem eu sou. Você já viu, teve a infelicidade de ver uma pessoa endemoniada? A gente usa a expressão, aquela pessoa manifestou um demônio. E você ser testemunha é você manifestar Cristo, ou seja, você vai ficar enjesusado, amém? Vai ficar, tem outro que fica endemoniado, nós vamos ficar como? Enjesusado, nós vamos expressar Jesus. E o que é expressar Jesus, irmãos? Jesus veio sabendo que ele ia passar por o quê? Por sofrimento, irmãos. Ou você acha que ele não sabia? O que você acha que ele disse que ficou angustiado no Getsemane? Disse que suou até sangue. Por causa de quê? Porque ele sabia que ele seria passar por sofrimento. Aí a gente ouve um evangelho errado. Quer ver um exemplo? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O entendimento é que é assim, ó, Deus
o favor dele está comigo, então ele vai mostrar para os meus inimigos que eu estou sendo favorecido por ele. Mas isso, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é coisa do diabo. Porque foi exatamente o que o diabo propôs para Jesus quando falou para ele, ó, lança desse pináculo aqui e aos anjos você vai dar ordem, eles vão te socorrer e você vai provar para os homens que Deus é contigo. E o que Jesus falou para ele? Arreda Satanás. Eu ouvi alguém dizer, irmãos, que prepara uma mesa na presença do meu inimigo, é que você talvez vai ser o jantar. Está entendendo? Isso implica a gente compreender quem nós somos e qual é o tempo que a gente vive e qual tem que ser o nosso posicionamento. O sofrimento faz parte do tempo do fim. O sofrimento faz parte do tempo do fim. Davi fala, lá no Salmo 119, 50, ele fala assim, ó, o que me consola é que no sofrimento, a tua palavra, ela me vivifica. Amém? Então não dá para a gente ficar achando que a gente está isento, por exemplo, de sofrer, irmãos. Isso pesa meu coração. Isso pesa meu coração. Eu tenho falado, às vezes, com os adolescentes, com os jovens. Ah, mas é muito difícil lá na escola, porque o pessoal fica tirando sarro de mim e não sei o quê. Eu falo, eu não tenho dó de você. Eu não tenho dó de você. E vou te falar por quê. Porque eu falo isso para minha filha. Eu falo, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. Você é sal da terra. Sal da terra. Você não é docinho de coco, para os outros ficar gostando, não é caramelo, não é Nutella. Você é sal da terra. Ou as pessoas vão ficar com muita sede de Deus, ou elas vão querer cuspir você. É isso que acontece. Mas a minha esperança é na perspectiva eterna. Amém? É numa perspectiva eterna. Então, eu tenho um entendimento que nesse tempo, irmãos, sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais espaço para aqueles meia-boca assim, sabe? Ou as pessoas vão ficar muito posicionadas, queimando muito por Jesus, babando pela presença de Deus, chapado no Espírito Santo, dando testemunho, sendo testemunha, manifestando Jesus, ou vai ser um apagado, para não dizer desviado. Pode estar em todo culto, mas não é isso que evidencia que alguém está queimando por Jesus, irmãos. Eu quero estar do lado daqueles que vão estar de pé. Eu quero estar do lado daqueles que vão estar posicionados, olhando para o alto e esperando que a nossa redenção se aproxima. Sabe por quê? Porque tudo que nós precisamos já foi liberado para nós. Tudo que nós precisamos já foi liberado para nós. E eu quero encerrar falando sobre isso com vocês. Quero aqui dar uma palavra para encher o teu coração de fé. E se você está aí deitado, né, abatido aí, entendeu? Você vai ficar igual aqueles, sabe aqueles bonecos de posto? Aí o Espírito vai te encher, você já vai ficar lá todo tal de pé, amém? Que o vento vai encher você e você vai se levantar, e aí quem passar vai ver, ó, tem um vento ali naquele boneco, amém? Amém, irmãos? Nós precisamos, irmão, nos posicionar nesse tempo do fim. Porque eu creio, eu não sou assim, como é que fala? Eu não tenho uma visão romântica das coisas, que
o grande avivamento. Eu acredito, irmão, que vai ser um tempo de muita pregação do Evangelho e de muita gente recebendo Jesus. Muita gente recebendo Jesus. Irmãos, eu tenho medo do que vai acontecer com o nosso país, seja qual for o resultado. Eu tenho medo, irmãos, eu tenho medo, porque se de um lado acontecer, vai acontecer alguns problemas, quem sabe, mas se de outro acontecer, eu acho que a igreja vai ficar soberba, vai ficar achando que é tal, porque ela está enganada. A igreja está colocando a esperança numa pessoa, sem nenhum senso crítico, está olhando, fala, nossa, tem que ser. Aí eu fico olhando para Deus, falando assim, meu Deus, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Eu não acredito que esse povo está fazendo desse jeito. É mais ou menos como se Deus falasse assim, meus filhos, igreja, eu coloquei a responsabilidade sobre vocês. A esperança para esse mundo é Cristo em vocês. A esperança para esse mundo está em vocês, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, é essa. Aí a igreja pega e fala, não, mas eu transfiro a esperança para um homem. Jesus amado, que vergonha. Está errado, irmãos. Está errado, nós temos que saber que a responsabilidade é nossa. Por isso que você precisa ficar de pé. Precisa ficar de pé. Quem aqui já passou algum sofrimento na vida? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Pode ser aquele de 0,10%. Levanta a mão. Um sofrimentinho de nada. Uma dor de barriga. Levanta a mão. Quem teve? No mínimo uma dor de barriga. Quem teve? Levanta a mão. Irmãos, é só todo mundo. Tem gente que passou sofrimentos piores. Eu escuto meus irmãos lá do Afeganistão. Eu fico com vergonha. Eu falo, meu Deus, eu tenho medo da gente escandalizar eles aqui. Pelas coisas que eles contam de lá. Um lugar sem lei, um lugar que a justiça, cada um faz a sua, inclusive pode fazer até matando o outro, que não tem problema. Inclusive, por exemplo, se lá você briga com o teu vizinho, bate boca com o teu vizinho, aí você sai na rua e fala assim, o meu vizinho é cristão. O pessoal nem vai perguntar, vai conferir se é verdade ou não. Vai lá e mata ele. Entendeu? Na boa, assim, fácil. Então, irmãos, o nosso chamado é esse. Está posicionado, está de pé. E eu queria aqui encerrar, e para a gente orar. E eu tenho uma palavra, irmãos, um texto na Bíblia, que é um dos versículos que eu mais gosto. E muitas vezes, quando eu paro para ler esse versículo, eu choro. Porque é uma palavra que me capacita e me habilita a viver qualquer situação. A passar por qualquer situação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, visto como pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ou seja, o poder de Deus nos capacita a viver qualquer coisa. A viver qualquer coisa. Seja sofrimentos, seja perseguição, seja angústia, seja perdas, seja enfermidades, seja lutas, o poder de Deus em nós nos capacita a viver todas as coisas, irmãos. Fica de pé, se posiciona. Agora estou falando literal. Fica de pé para a gente orar. Se posiciona. Levanta a tua cabeça, porque a nossa redenção, ela se aproxima. Um dia eu ouvi o Imitian